O título da mensagem de hoje é, diga, conquistadores de tudo, pela graça. Se a gente tivesse que abreviar, que sintetizar a história inteira da Bíblia, eu poderia resumir numa palavra: graça. É interessante, mas a história do Gênesis começa com Deus, o provedor, criando o homem, dando a ele tudo de que ele necessitava. Mas Deus deu ao homem a liberdade, e dentro da liberdade existe sempre a escolha de crer ou duvidar. E o homem escolheu os seus próprios caminhos. E desde este momento existem duas linhas que permeiam a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse. A primeira é a linha da graça, do amor de Deus. E a segunda é a visão da Babilônia. A Babilônia se torna, portanto, o instrumento de Satanás, de trazer uma mentalidade independente a Deus. Na Babilônia, os homens tentaram construir com as suas próprias forças, com sua própria instrumentalidade, uma ponte até Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceitou, porque, querido, ninguém pode chegar na presença de Deus se tiver pecado. Mas Deus tinha um problema sério, porque se ele não pudesse conviver com o pecado, e ele não pode, ele não podia ficar longe dos seus filhos. Por isso ele mandou Jesus. E quando você olha para a Bíblia, até no final dos tempos, a luta que vai existir entre um Deus de graça e o Deus da Babilônia. A Bíblia chama do império das trevas e o reino do Filho do seu amor. O império das trevas é o império da força, da volúpia, da meritocracia, do forte vencendo o fraco, do sábio usando das artimanhas do intelecto para enganar as grandes massas. É isso que a gente vê no mundo. No reino de Deus, Davi vence Golias. No reino de Deus, não é pela força e nem pela violência. No reino de Deus, os pacificadores herdarão a terra. E a grande verdade, meu querido, é que nós temos que escolher qual é o sistema que vai reger a nossa vida. Porque nós somos pessoas que nascemos na Babilônia. A Babilônia é o sistema desse mundo, é a mentalidade desse mundo. E eu vou ler um texto para vocês, porque é um texto que tem tudo a ver, que vai nos trazer lições muito importantes para que a gente possa fazer o caminho de volta da Babilônia para Jerusalém. Diga para a pessoa do teu lado, hoje você vai aprender como ser um conquistador de tudo, pela graça de Deus. O texto está lá em Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10. E a palavra de Deus diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra.
Eu comecei dizendo que há duas maneiras de entender o mundo, a realidade, de interagir com a realidade. E é muito difícil para nós entender a graça, porque ela não faz sentido. Faz muito mais sentido eu tentar merecer a salvação do que aceitar que ela é de graça. Mas eu quero mostrar na Bíblia 4 níveis da graça de Deus. 2 deles são muito conhecidos, mas 2 são muito pouco falados. O primeiro nível é a graça salvífica. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim: pela graça, diga, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, no céu não vai haver uma pessoa que vai olhar para si e dizer: eu mereci. Todos nós estaremos lá e olharemos para o Senhor Jesus e o adoraremos, porque lá todo discernimento, todo entendimento, toda a verdade do amor incomensurável, incompreensível de Jesus por nós será evidente. Nós somos salvos porque cremos nele. Ponto. O segundo nível de graça é a graça da justificação. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, sobre esta figura jurídica da justificação, justificação, na verdade, é um ato do juiz de atribuir justiça ao réu culpado. E o que Paulo está dizendo é literalmente isso. No capítulo 1 ele diz que todos os judeus estão em pecado, todos os gentios. No 2, todos os judeus. No 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 4, ele começa a contar a história de Abraão, um homem que foi justificado pela fé. E no 5, ele nos mostra que no dia que você creu em Jesus, os nossos pecados foram transferidos para ele, a sua justiça foi transferida para nós. Não é bênção isso? Queridos, quando Deus olha para você, ele não vê os nossos pecados. A Bíblia diz que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra. Mas isso é um paradoxo. Como é que pode um Deus que tudo sabe não se lembrar? É óbvio que isso é um antropomorfismo, é uma característica humana atribuída a Deus. Deus não se esquece, ele sabe tudo, mas ele não mais reputa aquele pecado. É como se ele nunca tivesse existido. Diga assim: graça. Foi isso que moveu Lutero. Ele não aguentou ver aquele povo pobre pagando indulgências para perdoar um pecado que já tinha sido perdoado a preço da cruz. E é por isso que ainda hoje milhões de pessoas não entendem o que é a salvação. Você pergunta para um camarada na rua: você tem certeza do lugar que você vai quando você morrer? Ele fala: só Deus sabe. Se ele te deu essa resposta, é porque ele não entendeu a graça. Agora, quem entendeu o que Jesus fez, diga assim: não é pelo que eu fiz, mas é pelo que ele fez. Diga: não é pela minha justiça, mas é pela sua justiça. Isto é graça justificativa, amém? É o segundo nível da graça. O terceiro nível da graça é a graça que ensina. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. Educação fala de ensino, para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tem um ditado no inglês que eu vou dizer para vocês, porque no português eu vou traduzir, mas não fica bonito como no inglês, porque é cheio de rima, né? Diz assim: you don't get good to get God, you get God to get good.
Eu vou repetir para quem fala inglês vai entender. You don't get good to get God. You get God to get good. Em outras palavras, você não fica bom para conseguir Deus. Você tem a Deus e vira bom. Não é? Diga para a pessoa do lado, diga assim: You don't get good to get God. You get God to get good. Primeiro vem a graça, depois vem a transformação. É a graça de Deus que me ensina a ser melhor. É quando você chega perto de Jesus que você é influenciado, transformado por Ele. Amém? Glória a Deus, diga assim: a graça salvífica, a graça justificadora, a graça que nos ensina, e o último nível é a graça capacitadora. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz assim, Paulo aqui está retratando que 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse dele o espinho na carne. E Deus responde para ele assim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Durante muito tempo, eu ouvi pregadores tradicionais, fundamentalistas, dizendo o seguinte: está vendo? O problema de Paulo era uma enfermidade. Ele pediu para Deus curar a enfermidade, e Deus falou: não vou te curar, minha graça te basta. Queridos, eu nunca vi uma bobagem tão grande como essa. Primeiro porque Deus está dizendo: a minha graça basta. A palavra basta aqui é plena. O que Deus está dizendo para Paulo: Paulo, você está pedindo para eu arrancar assim? Não vai rolar. O que eu vou fazer na tua vida é um processo de transformação, no qual você vai sair da fraqueza para a plenitude. E a minha glória, ela vai ser manifesta exatamente pelo fato de que você, na sua fraqueza, vai revelar ao mundo o meu poder, porque eu vou encher o teu copo vazio até que ele se torne pleno. Quando ele fala, a minha graça te basta, ele está dizendo, a minha graça te torna pleno. E a sua fraqueza vai ser transformada num processo de aperfeiçoamento. Sabe aquela área que você nunca conseguiu vencer? Deus trabalha na sua vida para que você consiga um dia. Diga assim: algum dia, aquela área que eu nunca venci, eu vou tirar de letra. Deus é comigo e a sua graça me basta. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer glória a Jesus? É esta graça capacitadora que se manifestou na vida de Zorobabel. Zorobabel somos todos nós. O nome Zorobabel no hebraico é Zerá-Bavel. Zerá é semente e Bavel é Babilônia. Significa literalmente semeado na Babilônia, porque ele foi um jovem que nasceu no cativeiro. No ano 586, Nabucodonosor veio na terceira incursão e levou todo mundo para a Babilônia. E por 70 anos o povo de Israel ficou cativo. Zorobabel nasceu na Babilônia, mas Deus tinha um chamado para ele, de trazer o seu povo de volta para a Babilônia, para a terra prometida. E não é exatamente isso que Deus faz conosco. Todos nós nascemos no sistema desse mundo. Todos nós nascemos nesse sistema de opressão, onde aquele que vence é o que pode mais, é o que engana mais, é o que toma do outro, é o mais forte, é o mais violento. Mas quando o indivíduo aceita Jesus, ele é chamado para fazer o caminho de volta, o caminho da graça, o caminho onde as realizações acontecerão não pela sua capacidade, mas pela graça de Deus sobrenatural. Diga assim: eu nasci na Babilônia, mas Deus me chamou de volta para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém com o objetivo de restaurar a adoração e reconstruir o templo.
Acontece que ele lança a pedra fundamental. E imediatamente os inimigos se levantam. E se levantam, vocês sabem, o édito de Ciro foi o que permitiu que ele voltasse com os judeus. Os persas, eles eram muito mais abertos do que os babilônios. Os babilônios, eles levavam as nações para o cativeiro. Os persas avançaram, eram mais democráticos. Em outras palavras, o que os persas faziam era permitir que as nações que eles dominavam ficassem nas suas próprias nações. Só que pagavam impostos. E o que aconteceu? Imediatamente os povos que estavam na terra começaram a ventilar a possibilidade de que Zorobabel iria sublevar, ia fazer uma rebelião e impedir que o povo de Israel pagasse impostos para a Pérsia. E durante 16 anos a obra foi parada. Que grande frustração, né? Ser chamado para conduzir um povo e com toda a sinceridade do coração, ele não tinha nenhum objetivo de se levantar contra os persas, até porque seria uma bobagem, uma loucura, o maior império daquele tempo. Mas por causa da política, da inveja, dos esquemas, quantos de vocês já passaram por esse tipo de coisa? Injustiça, mentira, fofocaiada, coisa de gente. Império da Babilônia, estratégia do diabo, mentira, politicagem, disputa de poder. E durante 16 anos aquele camarada ficou triste, porque ele achou que ele não ia mais completar a obra de Deus na vida dele. Mas um dia Deus levanta um profeta chamado Zacarias. E Zacarias, era bem histriônico. Deus, quando fala com ele, aliás, os profetas são tudo meio doido, né? Deus mostra para ele o que aconteceu na história de Zorobabel. Deus fala assim: ô Zacarias, você vai lá falar para o Zorobabel o que ele tem que fazer. E Deus mostrou para ele que na hora que ele lançou a pedra fundamental, uma montanha se levantou. E Deus falou para ele assim: pergunte, questione, quem é essa montanha? E diga para ele fazer isso. Literalmente questionar a montanha, dizer: quem é você para se levantar, para se interpor ao propósito de Deus para a minha vida? E Deus diz assim: diga para ele que essa montanha diante de Zorobabel será uma planície. E Deus falou assim: as mãos de Zorobabel, as mesmas mãos que lançaram a pedra fundamental, lançarão a pedra de remate. E essa pedra de remate era a última pedra na construção. E quando ela era colocada sobre o edifício, todos os trabalhadores gritavam: está consumado, acabou, está pronta, a obra foi realizada. Deus estava dizendo: pode dizer para ele, que ainda que tenham passado 16 anos, o que ele começou, ele vai terminar. Diga para a pessoa do teu lado: essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Diga assim: Deus tem graça para você. Aquilo que Ele te mandou fazer, Ele vai te capacitar a terminar. Amém, queridos? E eu quero, pode aplaudir o Senhor, diga: eu creio. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito linda, porque há um lugar de onde emana toda a graça para o universo. E o texto diz: acheguemo-nos. Diga assim: acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, diga com tranquilidade, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Queridos, você sabe o que a palavra misericórdia significa? Misericórdia, teologicamente falando, significa que Deus deixa de dar o que você merece. Nós merecemos juízo, nós merecemos inferno, e Deus fala: porque eu amo esse povo, eu não vou dar o que eles merecem. E você sabe o que é graça? Graça é quando Deus te dá o que você não merece. Diga assim: misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Diga: graça
é Ele me dar o que eu não mereço. E quando as duas se juntam no trono de Deus, é Deus falando: você merece o inferno, eu te dou o céu. Você merece juízo, eu te dou perdão. Você merece morrer, eu te dou vida eterna. Esta é a graça, é o coração de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, queridos? É isso que nos fortalece. Eu só fui entender o amor de Deus quando eu fui pai. Os nossos filhos são as únicas pessoas no mundo que a gente ama incondicionalmente. É ou não é? Você vê um monte de gente crente aí, temente a Deus, e de repente o casamento acaba. Por quê? Porque se o maridão não andar direito, ele vai andar. Se a esposinha não andar direito, ela vai dançar. Mas você já viu algum pai ou alguma mãe dizer para o filho: olha, você não andou direito essa semana, não vai comer. Não vou lavar roupa. Você vai ficar lá na cozinha, comer com o cachorro. Amor de pai e de mãe, teu filho pode ser o cão. Não vai ser em nome de Jesus. Mas você vai amar até o fim. E Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celeste, vos dará todas as coisas. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede, recebe, todo que bate, abrir-se-vos-á. Amém? Diga graça. É a graça de Deus, meu querido, que vai te capacitar. Zorobabel tinha que receber essa mensagem. Ele tinha que receber a mensagem de que a graça capacitadora de Deus iria reverter aquela situação. E ele, que estava apequenado, atemorizado, frustrado, tinha que começar de novo. Diga para a pessoa do teu lado: às vezes você parou alguma coisa, mas Deus está te dizendo que você pode começar de novo, porque Ele tem graça para a tua vida, para que você complete a boa obra que Ele começou em vós. Amém? E Deus então manda Zacarias trazer esta mensagem para Zorobabel. E dentro desta revelação, deste ato profético que ele teria que fazer, temos aqui algumas lições muito práticas sobre como a graça realizadora de Deus acontece para a gente. A primeira coisa que Zacarias devia dizer a Zorobabel é que ele não ia vencer nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. E esta é a coisa mais difícil para nós. Com a boca a gente declara fé, mas na praxis a gente fica ansioso. Sabe o que é isso? Mentalidade da Babilônia. Se eu não for bom o suficiente, eu não vou conseguir. Se eu não resolver, se eu não articular, se eu não trabalhar direito, eu serei avassalado. E Deus está te dizendo: vai ter hora que você não vai fazer nada, eu vou mandar as pessoas até você. Sou eu que vou fazer, você não vai ter que fazer força, você não vai ter que, ser inteligente, nem pela força, nem pelo poder, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós temos que aprender a viver no Espírito. Algumas pessoas, a Bíblia diz que deixaram Jesus estupefato. Duas dessas pessoas eram gentios. Primeiro era uma mulher síria que tinha uma filha endemoniada, maluca, louca. E Jesus passou a fronteira, foi até a Síria descansar, e aquela mulher ficou sabendo que ele estava lá. E ela foi e começou, por isso que eu falo, mãe é capaz de fazer essas loucuras. E ela foi até Jesus e os discípulos começaram a botar a barreira: não, mestre, não pode, mestre, isso, aquilo. E ela começou a berrar: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele aparece. Ela falou: minha filha está
louca, está endemoniada. O senhor pode fazer alguma coisa por ela. E Jesus começou a testar aquela mulher. Na verdade, ele sabia, né, o que ela tinha. Ele queria mostrar para os outros judeus. Ele falou: eu não vim a não ser para o povo judeu. Você não é judia, eu não vim para vocês. E ela continuou insistindo, insistindo. Aí Jesus falou: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Os cachorrinhos. No hebraico, cachorro é kelev. Cachorrinho é klav-lav. Então ali é klav-lav. Eu não posso dar para os cachorrinhos. Ela falou: não, tá bom. Só que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu não preciso ser povo escolhido. Eu fico com as migalhas que já é bom para mim. Jesus olhou para os discípulos e falou: uau, eu nunca vi uma fé assim. E imediatamente aquela menina foi curada. Querido, o mundo precisa conhecer esse poder. O poder de quem crê, de quem entrega, de quem conhece. Hoje a Silvana falou uma coisa para mim que eu vou usar, né? Incorporei aqui no meu repertório. Ela falou do Moreno, né? Porque ela é psicodramatista. Falou que você percebe o universo no intelecto, mas você discerne a pessoa. Como é? Discerne a pessoa? Através do amor. Com Jesus é assim. Você nunca vai compreender Jesus intelectualmente, mas você pode experimentar Jesus quando Ele te ama e você se sente amado por Ele. Amém? Glória a Deus, queridos. O que o mundo precisa é disso, de pessoas que tenham uma experiência. Ninguém vai poder dizer que você não teve uma experiência. Então o indivíduo que experimentou Jesus pode estar no meio do fogo e ele sabe que ele é amado, ele sabe que há favor na vida dele, ele não se desespera. Essa é a graça que vai te capacitar a se levantar, começar de novo. Tropeçou, levanta. Desviou, volta para o caminho. Está descrendo, volta a crer e invoca o nome do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Diga em primeiro lugar, diga: não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. O segundo ensinamento que Zacarias traz a Zorobabel é que ele deveria questionar a montanha. Quem é você para se interpor ao propósito de Deus na minha vida? Sabe, querido, a gente desiste fácil demais. Quantos aqui são capazes de olhar para a montanha e dizer: você vai se tornar plana? O teu destino é ser planície, porque você está no meu caminho. Eu estou aqui amando de Deus. Eu estou aqui com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Então, montanha, seja aplanada. Quantos aqui querem fazer isso hoje? Queridos, o mundo está cheio de religião. Religião, vamos combinar, é uma coisa chata. Bota limites, compara um com o outro, competição, guerra de egos, é um saco. O Evangelho não é isso. O Evangelho é amor. É Deus transbordando a nossa vida. Onde existe o poder de Deus, onde existe o amor de Deus, você não vê disputa, um querendo pisar em cima do outro. Você vê um querendo ceder para o outro. Porque o amor de Deus, ele é tão tremendo, que o indivíduo que está cheio da graça, ele quer dividir. O indivíduo que é vazio, ele quer tomar, ele quer ser visto, ele quer aparecer. Isso acontece até no meio da religião. Mas Jesus não fez nada disso. E Ele mandou: se houver um monte na tua frente, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para ele: sai e lança-te ao mar. E assim será feito. Só que Babilônia diz assim: quando houver um monte, dê a volta nele. Eu nunca vi a Bíblia dizer para dar a volta no monte. Não é?
sai da minha frente. Eu estou aqui em nome de Jesus. Sai da minha frente. Eu vou passar por você e você vai ser uma planície. Sai da minha frente, porque eu vou cumprir um propósito de Deus. Sai da minha família, sai do meu negócio, sai da minha vida, sai da minha saúde. Sai da minha frente. Quem é você para se levantar contra mim? Deus manda Zorobabel fazer isso. Toma posição, meu querido. Tu vai ficar chorando porque não deu certo. Começa de novo. Começa de novo. Questione a montanha. Não questione a sua fé. Questione o seu problema. A autoridade, a veracidade dele estar ali, tomando de você o chamado, o propósito de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Não tente entender, porque as coisas de Deus eu nunca consegui entender. Quando ele fala, vai fazer isso, eu fico tentando imaginar, porque eu sou uma pessoa racional, eu gosto de saber como é que ele vai fazer. Queridos, eu nunca dei uma dentro. Eu nunca passei nem perto. Depois que acontece, você fala, uau. Quantos aqui querem dizer para o monte, vai virar uma planície, porque eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém? É isso que Deus espera de cada um de nós. Em primeiro lugar, portanto, pelo meu espírito. Em segundo lugar, questione os obstáculos. Não desista diante deles. Deus te dá a capacidade de saltá-los. Em terceiro lugar, Deus manda ele fazer uma coisa ainda mais louca. Zorobabel, 16 anos atrás, tinha botado a pedra fundamental, a pedra de esquina. Naquele tempo a fundação começava com uma pedra enorme, retangular, sobre a qual as paredes eram construídas e aprumadas. E não tinha mais nada além daquilo. E Deus fala, vai lá e bota a pedra de remate. Isso é um ato profético. É isso que Deus manda fazer. Quando você olha para aquilo que Deus te mandou fazer, ainda que esteja só no comecinho, você já tem que visualizar o fim da obra. Porque a pedra de remate é a última pedra. E Deus manda ele fazer o seguinte, vai lá, bota a pedra de remate e grita para ela, graça, graça. É maluco, né? É um psicodrama, né? Eu acho que Zorobabel deve ter falado, tá bom. Ou lá botou a pedra, falou, graça. Negativo, não te mandei sussurrar. Grita graça, graça. Ele, graça. Negativo, não mandei falar uma vez, grita duas. Graça, graça. E os historiadores, os rabinos dizem que no momento em que ele fez esse ato profético, as pessoas começaram a vir de todo lugar, dizendo, eu estou nessa, eu vou ajudar, eu vou trazer material, vou trazer pedra, eu estou fazendo parte disso. E ali naquele ato profético começou de novo, e em 3 anos a obra estava completa, porque ele ousou declarar graça sobre aquela pedra de remate. Mas aqui também há um sentido profético para o futuro. Quem é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram? Jesus. E quem é que terminou a sua obra e quando a terminou bradou, está consumado? Jesus, lá na cruz. Ele é a pedra de esquina e a pedra de remate. E porque ele completou, você também vai completar. É porque a palavra de Deus diz, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Querido, você não vê, você não sabe como, você não sabe de que jeito, você não sabe quando, mas você continua profetizando, graça, graça, Deus vai mudar minha família, Deus vai transformar meu casamento, Deus vai mudar a minha vida. Graça é pela graça, pelo poder de Deus, não é pela minha capacidade. Amém? Porque essa dinâmica de ter que merecer, de ter que conseguir, de ter que ser forte,
expõe a todos nós a consciência das nossas limitações. Até porque nós não usamos as armas que os outros usam. Aí fora as pessoas traem, mentem, trucidam, dominam. Não é isso. É uma relação de dominação, de disputa de espaço em todo lugar. Dá canseira. Jesus fala: tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você já descansou em Deus? Quando você descansa em Deus mesmo, chega uma hora que você não esquenta mais a moringa. Ele vai fazer. E às vezes Deus te deixa numa situação que você não pode fazer nada. Você está atadinho assim, ó. E aí Ele fala: é agora que eu vou operar. Deus está dizendo para você hoje, querido, que é hora de você profetizar a graça. Nós precisamos de ser transformados na mentalidade. Deus é bom, vai dar certo. Ele cuida dos seus. Quantos aqui são pais ou mães? Se você pudesse controlar o futuro dos seus filhos, eles passariam por alguma situação de perrengue? Eles passariam fome? Eles casariam com a pessoa errada? Eles deixariam de estudar? Você daria um bom emprego para eles? O que você faria pelo seu filho? Tudo. Por que você acha que Deus tem coisa ruim para você? Deus tem o melhor para você. Graça. Diga assim: graça, graça. Graça, graça. Graça, graça. E quando você tem graça, você ri. O que é um indivíduo engraçado? É o que provoca riso. Deus não te chamou para ser o crente urucubaca. O indivíduo que entrou, todo mundo fala: meu Deus, deixa embora que o ambiente pesou. Deus te chamou para ser portador de graça, para dividir a graça. Querido, graça é irmã gêmea da fé. Na sua vida, para Zorobabel, nós somos Zorobabel. Nós nascemos na Babilônia. Quando o povo saiu do Egito, não foi difícil tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo. Porque quem nasce com a visão de escravo, na primeira dificuldade queria voltar para comer melão. Meu querido, o melão pode estar muito doce, mas melão para escravo não é bom. Bom é você comer melão com liberdade. E Deus tem isso para a tua vida. E a igreja precisa ser portadora desta mensagem de graça. Porque a graça de Cristo que nos conduz ao arrependimento ou à metanoia, a mudança de mente. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: mas ainda tem uma coisa. Deus fala para Zorobabel, através de Zacarias: a pessoa que desprezar os pequenos começos, ou os humildes começos, o máximo que ela vai viver é se alegrar em ver Zorobabel cumprindo a obra, com prumo na mão, dizendo: a parede está boa, está reta, posso botar pedra de remate. Mas nós não precisamos disso. Nós podemos experimentar, fazer parte da obra. Melhor do que ver é experimentar, é ajudar a construir. Querido, se você olhar para uma pessoa que anda na graça, você vai olhar para a família dela. É uma família bonita. Se você olhar para as pessoas que estão em volta dela, são pessoas curadas, saradas. Se você não tiver graça na tua vida, você vai ser instrumento de destruição. O que Deus nos chamou para fazer agora é ser luz para os que estão em trevas. É ter respostas para as inquirições dos seres humanos. Nós temos que experimentar a graça. Religião não serve para nada. Eu acho o máximo uma pessoa achar que ela tem a resposta do mundo. A Lília vive me perguntando, quando acontece alguma coisa, ela fala: o que você acha que
que Deus está querendo dizer? Eu falo, não tenho a mínima ideia. E nem quero saber, porque por mais que eu tente explicar, como é que eu vou explicar a mente de um ser que criou um universo com mais de 100 bilhões de galáxias? Vamos combinar, nós jamais vamos entender o propósito e a razão de Deus. Como eu lido com as questões que eu não entendo, eu descanso na soberania, no poder, na graça e na misericórdia de Deus. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu quero terminar essa palavra que nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu quero dizer para você que Deus é bom. Aquele que chama, capacita. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Deus não se adianta e nem se atrasa. O tempo dele é perfeito. Está em harmonia com todo o trabalho que ele tem que fazer em volta. E a gente só é participante para chegar no fim e dizer, fiz parte dessa obra. Eu botei um tijolinho nessa grande construção. Amém? Deus não quer que você tenha medo do futuro. Está acontecendo com o Brasil, o dólar subindo, todos esses escândalos que nós estamos vendo, é a mão de Deus abalando as estruturas humanas. Porque, querido, todo aquele que se levanta como Messias, como Lula, queria ser o Messias do Brasil, ninguém vai receber a glória que é de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Entenda isso. Agora, não pense você que o segredo do Brasil está em PSDB, PMDB, é tudo farinha do mesmo saco. Então fica indignado com esses crentes defendendo bandeira de partido como se estivesse defendendo time de futebol. O que nós temos que defender é a palavra da justiça e crer que Deus vai fazer uma obra nesta nação, porque tem milhões de pessoas que o amam e que desejam que Ele opere uma obra de restauração na nossa nação. Nós temos que lidar com a Babilônia, temos que entender os meandros. Temos que saber ser como Daniel, que viveu em 3 impérios e foi luz em todos eles, sem nunca ter se contaminado. Aquele que começou uma boa obra há de completá-la. Fica de pé, meu querido. Levante a mão para o céu, diga: Senhor meu Deus, eu sou Zorobabel. Nasci num sistema de opressão, de medo, que vive na meritocracia. E algumas vezes eu prevaleço porque sou mais forte. Outras vezes eu perco porque sou mais fraco. Mas o Senhor me chama de volta para viver em Jerusalém, debaixo do reino do Filho do seu amor. E eu quero declarar na minha vida que eu quero aprender a andar no teu espírito e não na força do braço. Eu quero aprender a resistir espiritualmente às montanhas que se colocam diante de mim. E em nome de Jesus, eu não quero desprezar os pequenos começos. Senhor, as pequenas atuações do Senhor na minha vida são uma semente que frutificará para a glória do teu nome. Senhor meu Deus, levanta a minha vida, levanta a minha família, transforma, Senhor, aquilo que é meu, porque eu tenho aliança contigo. Quem eu amo, o Senhor ama, e por isso eu declaro que o Senhor vai completar na minha vida, e pelas minhas mãos, não só a pedra de fundamento, mas a pedra de remate será colocada por mim. E quando terminarem os dias que o Senhor tem para mim nessa vida, eu receberei de ti o teu galardão, para a honra e glória do teu nome. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, porque eu confio em ti. Muito obrigado pela graça salvífica, pela graça que justifica, pela graça que ensina, pela graça que capacita. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Glória ao Senhor, Senhor. Amém. Você é filho. Eu me sinto tão amado por Deus. Eu conheço tantos meus defeitos, mas eu sinto o amor de Deus na minha vida. Ele me atrai. E eu tenho pedido a Ele para ser instrumento de resgate dos que foram desamados, dos que foram rejeitados. Porque Deus mandou o seu único filho para que todos nós nos tornássemos filhos. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto. Duas pessoas na ceia do Senhor trairiam Jesus, e ele já sabia. E ele partilhou a ceia com os dois, Judas e Pedro. Um escolheu o caminho da Babilônia, da meritocracia. Depois de trair a Jesus por 30 moedas de prata, Judas quis reverter o seu pecado com a própria vida. Como se ele tirar a sua vida fosse subverter a besteira que ele fez. Pedro não. Pedro também pecou, também traiu, também negou. Até amaldiçoou quando perguntaram se ele conhecia Jesus. Judas fugiu de Deus. Pedro fugiu para Deus. Queridos, a graça é uma coisa tão linda. No começo do ministério de Jesus, quando ele chama Pedro para ser seu seguidor, ele diz assim: Pedro tinha pescado a noite inteira sem pegar um peixe. E naquele momento, Jesus fala: joga a rede do outro lado. E Pedro joga. Quando os peixes começaram a pular, e ele viu o poder de Jesus, ele caiu de joelho e falou: apartai de mim, Senhor, eu sou homem pecador, eu não sou digno da tua presença. Ele não conhecia o amor de Jesus ainda. Ele ainda nem tinha pecado, mas ele viu o poder de Jesus de uma maneira tão poderosa que ele temeu. Isso é o homem antes de conhecer. Depois da morte de Jesus, Jesus também aparece de novo na praia, e os discípulos mais uma vez estão chegando, estão a mais ou menos 200 metros, ou 200 jardas, como diz a Bíblia, e não tinham pescado nada. E Jesus fala: ei aí, joga a rede para o outro lado. E ele joga, e o mesmo fenômeno aconteceu. Só que nesse momento Pedro já sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que ele estava nu, a 200 metros do Salvador. E ele mergulhou, e ele foi nadando, porque ele não queria estar longe do Senhor. Ele falou: ele está vivo, eu traí, eu neguei, mas ele está vivo. E ele foi até lá, e Jesus já estava esperando, fazendo um churrasquinho com peixe. Os alimentou na alma e no corpo. Essa é a relação. Quem conhece o amor de Jesus, mesmo quando peca, não corre dele, mas corre para ele. Eu me lembro que quando a Érica era pequenininha, algumas vezes eu tinha que discipliná-la, bater nela. Mas quando ela chorava, ela vinha e me abraçava e chorava, e eu chorava junto. Ela nunca chorava no canto, ela vinha chorar no meu peito. Até hoje assim. Porque italiano tem essas coisas, né? De vez em quando começa a discutir teologia, filosofia, qualquer coisa. E a Lília até sabe, porque ela fala: no final vai ser choro e abraço e beijo. Quantos têm essa liberdade para buscar Deus em todas as horas? É isso que o mundo precisa. O mundo precisa conhecer o amor de Cristo.
o amor incomensurável, incompreensível, que sempre nos recebe de volta. Amém?